Desde que eu me lembro, eu sempre quis empreender. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu era fissurado em Pokémon. E quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, eu conheci um garoto que era uns 3 anos mais novo que eu, e ele teve a sorte de chocar um Piplup fêmea logo no começo do jogo. E pra quem não manja nada de Pokémon, era quase como se o Ash pudesse ter ganhado 2 Pikachus no começo do jogo. Então, com as minhas técnicas de persuasão daquela época, eu convenci esse menino a trocar um Piplup fêmea por um Machop. E junto com esse Piplup fêmea, eu tinha o meu Empoleon macho. Eu comecei a cruzar os dois. E obviamente, eu fiz uma box completa de ovos de Piplup. E aí que nasceu meu primeiro negócio. Eu comecei a trocar Piplups por salgados na escola. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e entrado na faculdade. Mas desde o primeiro dia, eu percebi que aquilo não era pra mim. Então, em poucos meses, comecei a procurar outros caminhos e, por sorte, acabei conhecendo o mundo das startups. Um ambiente em que de fato eu consegui aprender não só a teoria, mas muito mais importante, a prática. E foi a primeira vez que eu realmente aprendi errando por conta própria. E pra falar a verdade, eu amei essa porra. Eu lembro de ver o Bill Gates mudando o mundo, eu vi o Mark Zuckerberg criando a rede social e eu pensei, eu também quero fazer igual. Então, eu criei meu primeiro projeto, o Ajuda Aí, basicamente uma cópia do Get Ninjas. E o primeiro investimento que a gente fez foi imprimir cartões de visita. E olhando pra trás, eu posso dizer que ideia mais idiota foi essa, né? Mas só fazendo pra errar. E eu não preciso dizer muito pra vocês que esse projeto morreu antes mesmo dele começar. E aí que eu percebi que eu precisava de mais experiência. Então, decidi trabalhar para os outros antes de construir minhas próprias coisas. Eu trabalhei como designer, Customer Success, programador, Product Manager. E sempre que eu queria aprender algo novo, eu pedia demissão e focava na próxima skill. E, eventualmente, eu fui convidado para fundar uma empresa. E, para falar a verdade, foi uma ótima experiência. Foi a primeira vez que eu consegui tirar uma ideia do papel e crescer até mais de 100 clientes. Mas como sempre, a gente erra, e eu errei feio nessa. Porque eu nunca conversei direito com os outros founders sobre equity, e quando a gente de fato sentou para conversar, a porcentagem que eles me ofereceram não fazia sentido para mim. Então, eu acabei decidindo sair. Voltei para um trabalho normal como Product Manager, e eu tava ganhando por volta de 24 mil reais por mês, trabalhando para uma empresa de Nova York. Tava ótimo. E eu viajava pra caralho, comprava vários gadgets de tecnologia que eu sempre quis na vida, mas eu sentia que ainda faltava algo. Parecia que eu não conseguia ter controle do meu tempo, sabe? Não conseguia ter muito foco pra fazer as coisas que eu realmente queria. Óbvio, tava ganhando uma grana do cacete, mas era aquilo mesmo que eu queria fazer pro resto da minha vida, sabe? Então, com uma graninha guardada, eu resolvi largar meu emprego e mudar totalmente a minha carreira. Resolvi virar influencer digital no Instagram. Do que? De lifestyle, aqueles que gostam de viajar e curtir a vida. E não vou negar, tava indo tudo super bem no começo. Consegui fazer parcerias com Red Bull, The North Face, Volkswagen, quem mais? Enfim, só marcas grandes, tá ligado? E se você olhar no meu Instagram de fora, parecia que tava tudo dando muito certo, mas pra falar a verdade, nenhuma grana tava de fato entrando pra dentro, sabe? Então, depois de um ano tentando fazer essa carreira de influencer funcionar, eu vi que essa vida não era pra mim e eu resolvi voltar pro meu plano inicial, que é construir aplicativos. Coisa que eu fiz a vida inteira, só que nunca fiz pra mim mesmo. Então, essa era a minha hora de voltar. E hoje, eu tô me juntando junto com o meu melhor amigo, o André Arnes, que assim como eu, sempre foi empreendedor. Ele vendia cookies quando era criança para comprar peças de skate, também já criou empresas no passado. E agora a gente tá junto nessa. Ele cuida um pouco mais da parte técnica e eu cuido muito mais do marketing. Mas dessa vez, diferente da minha fase de influencer, a gente tem um plano para fazer essa porra funcionar. E o plano é simples. Provavelmente você já viu o termo chamado micro-SaaS. Se não ouviu, é basicamente criar aplicativos bem pequenos e simples, que em menos de um mês de desenvolvimento já estão prontos para serem vendidos. Tipo uma integração com Shopify para experimentar roupas em tempo real usando inteligência artificial, ou uma ferramenta que limpa a galeria do seu celular de uma maneira mais simples e fácil. E parte dessa tese é que 90% dos apps não vão dar em nada.
Mas os 10% que funcionarem, a gente bota fé que vai funcionar pra caralho. Então, nossa missão com esse canal do YouTube é compartilhar essa jornada, mostrar exatamente tudo o que a gente está fazendo, nossos altos e baixos, o que deu certo, o que deu errado e o que a gente está fazendo para conseguir monetizar nossos aplicativos. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já segue a gente para acompanhar essa jornada. No próximo episódio, provavelmente a gente vai falar um pouquinho mais de quais aplicativos a gente está fazendo e como que a gente tem lidado com o marketing em relação a eles. Até mais!